Alô a todos, muito boa noite. Estamos de volta aqui para o nosso Código-Fonte. Hoje, domingo, dia 22 de setembro, entrada da primavera no Brasil, a entrada do outono aqui no Hemisfério Norte. Muito bom estar com vocês de volta. Muito bem-vindos aqueles que estão ao vivo, aqueles que estarão depois. Sempre uma alegria. Hoje estamos de volta aqui no domingo. Normalmente esse é o dia do Código-Fonte. Houve aí 2 semanas em que nós fizemos o programa na segunda, mas a casa do Código-Fonte é aqui, que eu chamava a Hora do Fantástico, né? Agora, praticamente o Fantástico começava às 8 da noite em Brasília, agora não sei que horas começa, se ainda existe, se não existe, né? No tempo do Ronca, numa era mais inocente, né? Onde a gente acreditava na imprensa. Isso dá a pensar, né? Tantas coisas que a gente acha que sabe sobre o passado, sobre a história, que na verdade a gente sabe porque foram filtradas por uma imprensa que era monopolista, né? Então, imaginem se hoje não existissem as redes sociais e qual seria, como está sendo, a narrativa de tantos fenômenos. Então, tem vários fenômenos que nos chegam do passado através de uma narrativa monopolística, né? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Mas, enfim, assim como sobre tantas coisas. Mas uma alegria estar com vocês, já várias pessoas aqui chegando, e nós hoje vamos falar, mais uma vez, sobre alguns aspectos da candidatura do Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo. Acho que já é o 4º programa em que eu falo um pouco mais ou um pouco menos do Pablo Marçal. Eu perguntava por quê, né? Por que a gente tem voltado a esse tema, por que tem nos atraído a esse tema? Porque eu acho é a única coisa interessante que tem acontecendo na política brasileira, né? Não vejo nenhuma outra brecha aí numa perspectiva de mediocridade e de continuidade, né? A candidatura do Marçal me parece que é a única que está atraindo um interesse diferente, um interesse muitas vezes polêmico, claro, que é bom, né? Porque é da polêmica, ou seja, da luta, que nasce alguma transformação. Se não há polêmica na política, é porque ou está tudo muito bem, ou então porque está tudo muito dominado, né? Então, isso é um aspecto clássico do sistema de dominação. Quando você tem um sistema de dominação completo, absoluto, sobre um determinado ambiente político, fala, não pode ter polarização, não pode ter polêmica, né? Claro, porque tudo já se encontra devidamente equacionado, e se surge uma atitude contrária a esse sistema, ela é execrada e estigmatizada como polarização ou ruptura ou radicalismo, né? Ou atitude polêmica. Então, me parece que o único aspecto hoje polêmico da política brasileira está não da política, mas da política eleitoral neste momento de campanha para as eleições municipais. O único aspecto polêmico é esse, que tem a ver com o Pablo Marçal. Então, é sobre ele que nós nos debruçaremos um pouco mais, sobre esse aspecto. Provavelmente o único político hoje brasileiro concorrendo a um desses mandatos que está contestando o sistema e que está entendendo o sistema. Existem algumas pessoas dentro do Congresso, pouquíssimas, 3 ou 4, 5, 6 talvez, que estão realmente na luta contra o sistema. Mas nesse momento de candidaturas, me parece que enfim, na perspectiva das eleições municipais, nós temos apenas o Pablo Marçal. E num país que precisa de polêmica, né? Um país que precisa de contestação, que precisa de também compreensão sobre o nosso quadro político, o nosso sistema de poder. Então, é com isso que eu queria começar, com a questão do sistema de poder. Eu vi aqui uma entrevista do Pablo Marçal sobre
vários pontos da sua candidatura, é numa live, que eu vou até pedir para o pessoal aí em Brasília, ou vindo no Brasil, se puderem, colocarem aqui o link do YouTube para essa entrevista completa do Pablo Marçal. E eu vou aqui colocar o som de um trecho dessa entrevista, porque eu não sei, essa coisa de colocar imagem, eu não sei se pode, se não pode, né? A entrevista dele aí num podcast. Eu vou colocar aqui o som e a gente vai comentar um pouco isso, tá bom? Vamos ver se dá certo assim. Então, aqui, eu vou botar aqui no microfone, não é assim, tecnologia mais moderna, mas vou botar aqui. O que é o sistema? O sistema é o comunismo, esses comunistas aí, é esse sistema que tá aí, esses políticos aí antigos. Como é que eu sei que a polícia vai atirar alguém que você não tá vendo o alvo? Não é isso aí. Só para explicar, ele pergunta assim, o que é o sistema? Aí os entrevistadores falam assim, não, o político é o sistema é esse comunismo que está aí. Tá bem, mas não é bem assim. Desde 2022 eu comecei a estudar o que é o sistema. O desenho de mapa de poder do Brasil tem 600 donos. Todo mundo, os donos ministros do STF tá longe. É muito desembargador. Muita gente dirigindo polícia daqui, dirigindo dali. Tem 600 donos no poder. Bom, viram o que ele falou, né? Desde 2022, que está estudando o sistema de poder no Brasil, o mapa do sistema de poder, ele já identificou que o Brasil tem 600 donos, que vão muito além, portanto, dos 11 ministros do STF, que inclui desembargadores, chefes de polícia e outras pessoas. Mas o essencial aqui me parece essa ideia de que existe um sistema de poder, de certa forma, oculto, que não é aquele que está descrito na Constituição, mas que é aquele que realmente funciona. Que esse sistema inclui, né, hoje, talvez a sua face mais visível, que é o STF, mas não se limita a essa face visível, e conta com uma tropa, digamos, de mais ou menos 600 pessoas. Isso é muito semelhante a algo que nós já falamos, que eu já falei aqui nos nossos programas, né? Eu, assim, posso dizer que eu acho que eu estou estudando sistema de poder no Brasil, como todos os brasileiros, desde sempre, né? Mas estudei um pouquinho de dentro o sistema de poder no Brasil entre 2019 e 2021, quando eu participei do governo, e desde então tenho procurado me aprofundar nisso, né? Nesse desenho do mapa do sistema de poder no Brasil, no encaixe das peças de um quebra-cabeça para entender esse mecanismo. E coincidentemente, por volta do ano de 2022 também, eu acho que foi no começo de 2022, eu fiz, foi no começo aqui do canal YouTube, uma live sobre esse tema, que eu chamava, se não me engano, de Brasil, eleitorado, seletorado e núcleo diretor. O núcleo diretor seria o comitê central, digamos, desse grupo do poder, que eu também já tenho chamado mais de Politburo, né? Sempre fazendo referência aí ao sistema de poder soviético ou da China comunista. Então, um Politburo, que eu digo que tem mais ou menos 20 a 30 membros, e depois, em volta dele, um grupo maior de pessoas que estão ali assistindo e implementando as políticas e o poder desse Politburo, de mais ou menos 500 pessoas. E em volta delas, alguns milhares aí que estão batalhando para entrar nesse partidão, digamos. É um sistema de partido único, é um sistema semelhante ao soviético, a meu ver. Você tem uma massa não tão numerosa assim, mas pessoas que vão tentando mostrar serviço para o sistema e chegam, alguns conseguem chegar vendendo a sua alma, provavelmente, né, numa espécie de, digamos, lista de seleção, onde estão ali, olha, esse aqui pode entrar, esse aqui não pode, esse aqui então vai nos prestar maiores serviços, um cargo alto e tal. Esses são mais ou menos uns 500, né? E você tem ali a cúpula, que são uns 20, 30. Eu acho muito semelhante a isso que o Marçal está colocando. Eu acho importantíssimo que ele traga essa perspectiva. Tá? Não vejo ninguém falando disso, né? As pessoas hoje na política, sejam os que estão concorrendo a cargos municipais, sejam os demais, estão falando, olha,
sim, como é que a gente vai fazer? 2026, a eleição, agora, 2024. Precisamos eleger prefeitos para ajudar a eleger presidente, e aí o Senado para fazer impeachment, tá bem. Tá bem. Mas isso é o jogo da Constituição, que não vale. O que está sendo feito para entender e combater o sistema real, que é o verdadeiro núcleo da tirania no Brasil. Não vejo hoje outras pessoas fazendo esse tipo de estudo que o Marçal está fazendo e colocando isso aí, tentando colocar isso em pratos limpos para as pessoas. Então, me parece fundamental essa introdução que ele faz aqui desse tema. Vamos continuar aqui com... Não é muita coisa não que eu quero passar aqui para vocês. Só mais uma continuação aqui da entrevista. Espera aí. Por que não está dando? Aí vai. Os 3 mais famosos estão no sistema tripartido, que são os titulares desses poderes. O presidente do Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o Executivo, que é o presidente da República. E replica isso nas esferas estaduais e municipais. O Brasil tem 600 donos, certo? Só que esses donos são colocados aí por conta do sistema real. O que é o sistema real? A frequência mental de um povo. E o que eu sou o único político? Então, 600 pessoas distribuídas nos 3 poderes, isso eu também tenho falado. A divisão de poderes é falsa no Brasil, ela não existe. Ou melhor, ela existe como uma espécie de distribuição de tarefas, e também para uma tarefa muito importante, que é a fachada da democracia, que é apresentada, sobretudo, ao mundo lá fora. E um dos aspectos importantes da manutenção do sistema no Brasil é a manutenção de uma fachada democrática, onde você tem divisão de poderes, independência de poderes. Mas na prática não funciona assim. Não quer dizer que não haja especializações dentro do sistema, mas não é, como diz na Constituição. Então ele diz, olha, tem os chefes aí dos poderes, chefe do executivo, os 2 presidentes das casas no Congresso, o presidente do Supremo, mas vai além disso. E aí ele continua, essas 600 pessoas são colocadas aí por quem? E ele vai dizer, já disse aqui, né? Por como é que se diz? Uma frequência mental. Né? Então, aqui vem a primeira referência que eu fiz no título da live, né? A busca de uma nova frequência. Vamos ver o que mais que ele fala aqui da frequência mental. Só um segundinho. A história em 500 anos de Brasil, estou propondo. Mudar a frequência mental do povo. Vocês são polícia. Se matasse bandido, resolvesse o problema, era só matar até achar o último e acabar, certo? Vocês estão enxugando o gelo. Os entrevistadores são da polícia, um canal de assuntos aí de polícia. Né? Então ele diz, olha, ele diz que é o primeiro político em 500 anos, não sei se... Então, assim, mas eu acho que há uma originalidade grande nisso, de colocar dessa maneira. Né? Que o problema é uma frequência mental, portanto, é uma mentalidade, né, dos brasileiros. E que, então, isso tem um efeito, por exemplo, na segurança. Ele fala, se matar bandido resolvesse o problema do crime, já seria trágico, mas seria fácil. Né? Estou interpretando as palavras dele, não estou repetindo, claro. Mas isso não resolve o problema do crime. Então, ele continua aqui. Dando esporte para esse povo. A coisa que mais vai resolver o problema dessa cidade, desse país, é dar uma identidade esportiva para todo mundo. Segundo, ensinar as profissões do futuro para a gente, em 2050, não ser a nação mais escrava do planeta. Porque se eu não souber e não dominar sobre a tecnologia, eu vou cair de joelho. Então, eu quero parabenizar vocês das forças públicas. Se não fosse vocês, isso aqui já tinha virado a Venezuela. Já. Só que é o seguinte... Então, aí ele vai para um dos instrumentos que ele acha capazes de mudar a mentalidade, a frequência mental, que é o tema do esporte. Acho que isso é interessante, porque tem a ver com trabalho de prefeitura, né, estimular esporte nas regiões carentes, ou enfim, toda a cidade. Isso é um instrumento, mas é um instrumento apenas. Né? O diagnóstico está, o importante, me parece, o fundamental está no diagnóstico de que existe um problema de frequência mental, como ele chama, um problema de mentalidade, e que é essa mentalidade que sustenta o sistema das 600 pessoas que são aí os donos do poder. Só mais um pouquinho aqui. Só mais 2 minutinhos aqui. Se matar resolvesse, irmão,
Era só sair matando todo mundo. Mas, na verdade, a gente mata pra gente se defender, né? Uhum. Eu não tô falando mal, não. Não, eu A sei. legítima defesa. Eu sei. É isso que eu falo. A gente não mata querendo resolver o problema. A gente vai tentar resolver o problema e cruza com o embate. Vamos voltar na década de 90? Todo mundo te respeitava. Muito. Respeitava você, político. Respeitava professor. Respeitava político também. Só que foi escancarando tanto essa perversidade. E a pessoa fala, isso tem nada a ver com o Estado. Tem tudo a ver. Um povo perverso é um povo que não respeita. Eu cantava o hino nacional. Nós, só de raiva agora do desfiles deste sol. Nós vamos voltar a cantar o hino nacional na escola pública. Então, a questão de que havia uma mentalidade diferente nos anos 90, sim, né? Se a gente vai um pouco mais para trás, enfim, minha experiência, anos 80, anos 70, né? Quanto mais para trás, mais existe uma mudança de mentalidade. Por um lado, é natural a evolução, mas eu acho que ele tem uma razão muito grande também em detectar uma involução na mentalidade das pessoas que se reflete nessa perda de respeito pela autoridade, né? Que vai se refletir na baixíssima qualidade do ensino, do aprendizado, né? Porque os próprios professores não só não são respeitados, mas não se autorrespeitam, os alunos também não se autorrespeitam, né? As famílias não respeitam os professores. Vai se refletir no apelo do crime organizado, né? E na expansão do crime organizado, juventude que, né, não vê diferença entre entrar para o crime ou entrar para uma vida de trabalho, melhor, até ver uma diferença em favor do crime, porque é mais fácil, rende mais, né? Mas isso tudo ligado a esse tema de uma perversão, acho que ele usa esse termo, né? A perversão da mentalidade, a perda do sentido de patriotismo, que parece fundamental, também como diagnóstico, né? Então, vamos continuar aqui. Aí sim. Por exemplo, ontem no debate, você não podia chamar de forma pejorativa o Boulos. Eu falei, mas a linguagem dele é a prova. Aí, enfim. De Boulos. Aí tá isso aí, a questão do... Fundamental já está aqui, né? Já está aqui no que ele falou. Nas duas questões principais que a gente colocou aqui. O sistema de poder, que existe um mapa que a gente precisa enxergar desse sistema de poder, que não é o mapa oficial, que esse poder é exercido, né, por algumas centenas de pessoas. Ele não disse exatamente, mas pessoas que estão coordenadas, né? Existe uma coordenação, não é cada um por si nesse sistema. Você ganhou um cargo aí, ou você ganhou uma posição nesse aparato e você agora faz o que quiser. Não, né? É um mecanismo altamente integrado, né? Cada um tem a sua função em cada um dos postos, ou oficiais ou extra-oficiais, porque não sei se é a ideia dele, eu tenho colocado isso, esses 600 não são apenas pessoas que exercem cargos, também não são todas as pessoas que exercem cargos. Tem pessoas que estão fora. Mas, então, é um sistema coeso, é um sistema altamente coeso, né? E segundo, o que produz esse sistema? É uma decisão central de uma pessoa? Não. É uma mentalidade. Isso também se liga muito a um tema que nós discutimos bastante nas lives abertas e no curso de Logopolítica dentro da Academia Folha Política. Eu já vou falar rapidamente aqui sobre a academia, mas só para dizer, essa questão de um sistema que se autoprograma, né? No Brasil é um pouco assim, e no mundo, aquilo que podemos chamar o sistema globalista, mas que, na minha visão, não é apenas o que normalmente se chama globalismo aí fora, inclui o globalismo da ONU, do Foro de São Paulo, do Foro Econômico Mundial, mas também inclui o trio totalitário China, Rússia, Irã e o crime organizado latino-americano. São esses três pilares do globalismo. O globalismo, sim, ele contém núcleos que trabalham de acordo com uma determinada lógica, um determinado projeto de poder consciente. Mas ele também pode ser visto como um sistema que se autoprograma, né? Se você vê a mídia, né, as respostas automáticas, a grande mídia, né, que surgem sobre cada tema, as narrativas que surgem quase que automaticamente sobre cada tema, você vê que isso quase que não depende mais de um esforço consciente de pessoas que estejam assim num centro programador
que diante de um determinado fato, pensem, como é que a gente vai expor para a sociedade isso e fazer que a sociedade reaja da maneira que a gente quer. Quase que não existe mais isso, né? As palavras meio que surgem espontaneamente a partir de um determinado repertório, de um determinado grupo de conceitos já devidamente manipulados, né? É como se houvesse um automatismo, como se fosse um sistema automático, né? E o que é, claro, muito mais complexo de se entender do que um sistema desenhado e conscientemente gerenciado por 1, 2, 10, 600 pessoas. É uma mentalidade que se instalou. Então, existe uma mentalidade que se instalou no Brasil, existe uma mentalidade que se instalou no mundo, que não é necessariamente a mentalidade de todas as pessoas, não é necessariamente a mentalidade majoritária das pessoas, né? Até pelo contrário, né? Mas é a mentalidade que domina os fluxos de palavras, os fluxos de ideias, que são aquilo que é fundamental, né? Então, essa frequência mental, ela existe no Brasil, existe no mundo. É ela que determina, por exemplo, quando você teve a pandemia, 2 dias depois da pandemia, já estava estabelecido que não existia tratamento, não existia nenhuma alternativa a não ser o lockdown, você tinha que destruir a economia, você tinha que não administrar, não deixar os médicos administrarem aquilo que eles quisessem, né? E pouco depois a questão das injeções, quando elas surgiram, né? Mas nas primeiras 24 horas da declaração da pandemia, já havia uma narrativa oficial do que era a ciência, do que era o negacionismo, do que era a necessidade de colocar a saúde acima da economia, aquela questão, né, de fechar todo mundo em casa, aquela determinação de fechar escolas, tudo isso, né? Isso, sim, deve ter sido preparado e há estudos sobre isso, né, por toda uma série de eventos, até reuniões, tem uma documentação sobre as simulações, né, de como é que vai ser uma reação, uma pandemia, desde 2019 ou antes já se estava trabalhando nisso, mas existiu uma mentalidade, uma frequência, que foi, de repente, propagada, né? Não se sabe exatamente como, mas que assumiu o controle, né, de todos os canais decisórios, de todos os canais de informação, muito rápido ali na pandemia. E que passou a gerar, então, as respostas automáticas, gerar a punição de quem não aderisse a essas respostas automáticas e assim por diante. E o problema do Brasil talvez esteja realmente numa frequência mental. Hoje, você tem os problemas que existem, né, no nosso modo de governança. Eu nem vou falar aqui, né, mas todo mundo sabe, em relação à corrupção, em relação às práticas de governança, as práticas dos 3 poderes, quais são os problemas que existem, né? No entanto, foi introjetada na comunicação, na informação, na mídia, na cabeça das pessoas, uma frequência que tende a apagar essa problemática, né? A problemática da corrupção, do nacional, como é que eu chamei? O criminal socialismo, né? Ou seja, o socialismo baseado no crime, apagar isso e colocar no seu lugar uma narrativa oficial que, olha, estamos aqui para combater o extremismo, para defender a democracia, né? Esse tipo de coisa. Isso é uma mentalidade, isso é uma frequência mental, né? E ela que, digamos, determina, ela que é a seiva ou o sangue que circula, né, entre essas, segundo ele, 600 pessoas que mandam no Brasil. Eu acho que é uma percepção bastante sofisticada, né, por parte do Marçal, tá? E que aponta no sentido correto, a meu ver, né? Claro que eu não tenho aqui toda a resposta, eu acho que ele disse que tem um mapa, então eu espero que ele tenha realmente esse mapa completo. É difícil ter um mapa completo do poder, mas a gente tem assim a topografia realmente de como funciona, e eu acho que ele está apontando na direção certa, né? Bom,
Então, e ele vê claramente quem está apontando na direção errada, né? Quem está apontando na direção errada. Então, eu até coloquei também aqui no título da live, essa coisa da goiaba. E aqui também, não sei se, né, se o Marçal estiver vendo aí, né, não sei se ele já assistiu lives minhas aqui, mas numa live de alguns meses atrás, eu falei desse tema como caracterizar a direita brasileira, né? Então, foi uma live que eu fiz sobre o Aldo Rebelo, né? Virou uma referência aí em alguns setores, né, do nacionalismo, chamando a atenção para a manipulação de que isso resulta. Mas, estou só achando aqui onde é que está. Mas eu falava também, olha, nós estamos vendo surgir, quer dizer, tem a direita melancia. O que é melancia? Tradicionalmente, aí no nosso jargão político hoje, se refere a pessoas, né, do meio militar que são verdes por fora, vermelhos por dentro, ou seja, a roupa verde do Exército, né, e por extensão das Forças Armadas, por fora e por dentro, né, trabalho a favor, no fundo, da esquerda, do totalitarismo, de um projeto que, no fundo, é comunista. Mas eu falava, então, também da direita goiaba. Deixa eu encontrar aqui a data. Pessoal, também, se puder colocar aí o link para essa live, que ela é de 3 meses atrás. O título era Um Movimento de Quinta, Aldo Rebelo, o comunista encantador de melancias, né? Mas nessa live eu falava também, olha, está surgindo a direita goiaba. O que é? É amarela por fora, né? O verde amarela por fora e vermelha por dentro. Aí, né, estamos referindo à dimensão civil, digamos. Amarela, né, veste a camisa da seleção, a camisa amarela, para ir na passeata, para fazer alguma demonstração, mas, no fundo, está comprometida com um aparato criminal socialista, uma governança corrupta dentro do país, com uma predominância cultural e econômica da esquerda dentro do país, com uma inserção do Brasil no núcleo totalitário comunista, comandado pela China, com uma inserção da China dentro do Brasil, com predominância crescente na economia e na política brasileira, ou seja, né, toda uma vermelhidão, né, por trás, né, de uma camisa amarela, veste a camisa amarela para ir lá, sobe num carro de som, canta o hino nacional, amarelo e tal, né, mas por dentro é isso aí. E vi justamente que nesses últimos dias o Pablo Marçal usou praticamente essa expressão, chamando, acho que o Tarcísio, né, de goiabinha, justamente por ser, segundo ele, verde por fora, ou amarelo por fora, e vermelho por dentro, né? Então, acho que deve ter sido uma coincidência de inspiração, talvez, esse tema, mas, então, eu estou reeditando aqui no título da nossa live, né? A direita goiaba, o poder da goiaba, né? O poder da goiaba é muito forte, né? O poder da goiaba está instalado no governo do estado de São Paulo, né? E, realmente, eu acho que ali é o centro hoje da goiaba nacional, onde você tem uma figura como o Tarcísio, que tem um prestígio dentro do eleitorado de direita, mas que está completamente tomado pelo cupim do socialismo, do corruptariado brasileiro, através da figura do Kassab, né, e de outras alianças, né, e tomado também pelos interesses chineses, né, a ideia de que o dinheiro não tem carimbo, que, na verdade, dizer que o dinheiro não tem cheiro, mas a expressão é dizer, olha, não importa de onde vem o dinheiro, né? Essa me parece que é o lema, né, da direita goiaba brasileira, e o lema que vai levar o Brasil para o abismo, né, se a gente não corrigir isso, né, que o dinheiro não tem cheiro, porque quando você diz que o dinheiro não tem cheiro, que o dinheiro não tem carimbo, significa que tanto faz, né, um investimento chinês, ou um investimento americano, ou sueco, ou o que quer que seja, não tanto faz, né? Mas também significa que tanto faz dinheiro da corrupção ou dinheiro limpo, né? Então, se alguém chega com, né, dinheiro, fala, de onde vem esse dinheiro? Né? Primeira coisa que você pergunta, vem da corrupção? Então não quero, né? Agora, se a moral do sistema é essa, que dinheiro não tem carimbo, então você está validando a corrupção.
né? Chegou dinheiro aqui, não quero saber de onde vem, não tem carimbo, não está carimbado, eu sou proveniente da corrupção, eu sou proveniente do crime organizado, né? Não está carimbado, então dinheiro é dinheiro, pá, vamos em frente. Isso, infelizmente, né, uma pessoa que parecia promissora, isso se materializou aí na figura do Tarcísio, né? E está se transpondo para a candidatura do Ricardo Nunes, infelizmente aí com apoio do núcleo aí em torno do presidente Bolsonaro, né? E, juntando aí outras figuras, né, da velhíssima política, da velha maneira de fazer negócios, etc. Então, mas com esse uso aí da camisa amarela e da simbologia do nacionalismo, que ainda atrai um certo eleitorado, bem menos do que anteriormente, mas que ainda justifica para certas pessoas qualquer coisa, né? Tipo assim, vestiu camisa amarela e tem apoio do presidente Bolsonaro, então tranquilo. Não, mas vamos ver qual é o conteúdo da proposta, o currículo, o futuro, o programa. Não, isso não importa. Então, né, as pessoas pegam a goiaba sem tentar saber o que está dentro da goiaba. Essa direita goiaba ela é muito importante para o sistema, porque até hoje, nas últimas décadas, o principal risco, a grande ameaça para o sistema corrupto brasileiro foi o movimento em torno do presidente Bolsonaro, eleito em 2018, que, né, teve o elemento do nacionalismo, entre outros elementos, se identificou com a camisa amarela, com a bandeira brasileira, né, como um grande símbolo e um grande instrumento de transformação nacional, cujo objetivo inicial era acabar com a corrupção, acabar com a velha política, acabar com o sistema, acabar com o centrão, acabar com a roubalheira no país, né? E chegou relativamente perto, né? Pelo menos teve um impulso muito bom durante um ano, depois veio a pandemia, um ano e pouco, mas foi a grande ameaça. Então, é aquela coisa, numa luta política, existe a vitória sobre o adversário, que é sempre provisória. É sempre provisória. Mas existe a cooptação do adversário, né, que é muito mais duradoura, muito mais pérfida e muito mais eficaz. Então, digamos que você tenha, né, o sistema corrupto, né, e o antissistema. Então, vão lá, a cada 4 anos, a cada 2 anos, se enfrentam nas urnas, um ganha, o outro perde. Não é assim. Não é assim que funciona. E se o sistema continuasse vulnerável a esses, digamos, esses avanços do antissistema, a cada eleição, ele talvez no longo prazo não se segurasse. Então, o que eles tentaram fazer e estão conseguindo fazer? Né? Cooptar o antissistema. Ou seja, né, aquilo que era realmente um projeto verde-amarelo, continuar mantendo esse projeto verde-amarelo por fora, mas inserir ali dentro o sistema, inserir o veneno do sistema dentro dessa fruta e continuar vendendo essa fruta como se fosse o nacionalismo. É a direita permitida, né, mas ela é permitida e distorcida, né? É uma direita distorcida. Não é simplesmente, olha, direita, conservadora, antissistema, anticorrupção, anticomunista. Você pode ficar, você pode existir aí nesse cantinho. Não, porque eles sabem que se ela existir, mesmo que num cantinho, né, ela tem as ideias, ela tem a verdade do seu lado e ela vai se expandir. Então, é mais do que isso, né? E é pior do que isso. A direita permitida, a direita distorcida. Eles olha, tem aqui uma direita, então as pessoas que têm um sentimento antissistema, que vem todo absurdo que está acontecendo, olha aqui, encaminhem-se para essa direita. Então elas chegam lá e o que elas encontram? Né? Encontram a candidatura do Ricardo Nunes, com Kassab, etc. E acham que é aquilo mesmo, né? Que é aquilo que está à disposição, que aquela é a fruta que elas têm que comer, né? Então,
extremamente útil para a preservação do sistema. Já temos visto isso de várias maneiras, mas acho que nessa campanha em São Paulo está ficando isso muito, muito claro. E surgiu, muitas pessoas estão falando aqui e tal, problemas aí no currículo do Pablo Marçal, etc. Mas, enfim, ele está desempenhando, e é a única pessoa que está desempenhando um papel antissistema. Um papel, acho que muito importante. E chamar atenção justamente para a goiabice da direita, né? Então, é aquilo. Se só tem goiaba para vender, os eleitores vão lá e vão comprar goiaba. Agora tem uma fruta diferente, parece. Que ali dentro não tem as ideias do sistema, não tem a ideia de que dinheiro não tem carimbo, não tem a ideia de que política é assim mesmo que se faz, não tem acordo com o Alexandre de Moraes, não tem... com o Alexandre de Moraes a gente precisa conversar, então vou nomear aqui o amigo dele para o cargo de desembargador tal, de não sei o quê, né? Então tem uma fruta que não tem isso dentro. As pessoas, então eu tinha que aceitar isso? Não, mas tem uma figura aqui que não está aceitando isso. E que vem com essas ideias que a gente acabou de mostrar aqui, né? Sobre a essência do sistema, que não é o desenho da Constituição, é algo diferente, é algo armado em torno de uma mentalidade, portanto, você precisa mudar essa mentalidade para mudar esse sistema. Está implícito um pouco no que eu acho, né, no que o Pablo Marçal estava dizendo, a ligação desse sistema com o crime organizado. Porque o que ele está dizendo? Eu acho, interpreto. Olha, combater o crime organizado não é chegar e eliminar todos os criminosos, né? Os que estão aí na rua, né? Se fosse, você ia lá e eliminava os criminosos e estava eliminado o crime organizado. Não é. Veja que ele não fez essa ligação explícita, né? Mas ele fala isso na mesma frase em que ele conta das 600 pessoas que dominam o Brasil. Portanto, acho que o que ele está dizendo é que dentro dessas 600 pessoas existe o comando do crime organizado, né? O comando do crime organizado está junto com o comando das instituições, com o comando da mídia, com o comando da academia, com o comando de todo o aparato ideológico de poder no Brasil, né? O comando do crime organizado está junto com isso. Então, para você destruir o crime organizado, você precisa destruir esse sistema dos donos de poder, né? Esse sistema dos 600, né? Eu chamaria o sistema aí do Politburo e tal. Porque ele aqui sustenta e comanda o crime. Então, aqui embaixo, claro, você tem um exército de centenas de milhares de criminosos, vai eliminar todos, né? Se eliminar, não vai resolver, porque o comando estará lá em cima e ele continuará tendo a capacidade, os meios de recrutar um exército lá embaixo, né? Porque ele domina ali os recursos da nação, né? Os recursos lícitos e ilícitos da nação, e domina cada vez mais com reforma tributária, com concentração de investimentos, com a reedição aí da política dos campeões nacionais, ou seja, das empresas privadas, que na verdade são empresas paraestatais, de amigos do governo. Então, o sistema tem todos esses recursos, além dos recursos internacionais, né, dos seus aliados internacionais. Ele tem os recursos para manter o crime organizado, para manter o seu poder em todas as suas vertentes. Eu acho que é para isso que ele está apontando. Então, combater o crime, né, não é também combater na rua, pode ser, né, mas é como tentar varrer, enfim, secar o mar com uma esponja, né? Você seca um pouquinho aqui, ele vai voltar. Ou, né, empurrar o mar com um rodo, né? Você pega ali um rodo e vai empurrando o mar vai voltar. Isso é combater. Isso é o que estou falando, tá? Não é o Marçal que falou, mas é assim que eu vejo. Então, isso é combater o crime na rua, né? Não é isso o essencial no combate ao crime. O essencial é ir, né, nos chefes do crime organizado, no comando do crime organizado. Onde está esse comando, né? Né, aí que vem o problema. Ele está encastelado no mesmo castelo, né, que abriga os demais donos de poder no Brasil, né? Está completamente imbricado, né, nesses donos de poder. Tá? O crime organizado faz parte da mentalidade, ele faz parte da frequência mental, faz parte do dia a dia dos donos do poder no Brasil. Então, como é que você resolve o crime?
destruindo o sistema. Como é que você destrói o sistema? Mudando a frequência mental. Acho que esse é o diagnóstico do Pablo Marçal. Me parece correto. Certo? Então, eu sei que isso é polêmico, né? Que a figura do Pablo Marçal é polêmica. Estou vendo aqui várias pessoas, né, que não querem saber dele de uma maneira ou de outra, né, falando coisas aqui, né? Então, tem gente que gosta, né, do governo, né, como está sendo executado em São Paulo, no estado e na cidade, né? Agora, eu acho que o Marçal colocou o dedo na ferida. Tem uma ferida. O Brasil tem uma ferida hoje. Tem uma ferida gravíssima. A gente pode não ver, às vezes você não tocar na ferida, você tem um tempo ali de conforto, digamos. A ferida não está doendo, ela está ali, né? Você sabe que ela está ali, mas você não está tocando, ela não está doendo diretamente, mas ela está, né, apodrecendo. Talvez seja a nossa situação, talvez seja o que a direita goiaba quer, né? Sabe? Não vamos tocar em ferida nenhuma. Né? Claro que o sistema não quer tocar em ferida nenhuma, mas pessoas sinceras que estão aí, mas olha só, não, vai dar muito trabalho a gente tocar na ferida. Vai doer, né? Vamos ter que fazer uma operação delicada, vamos ter que extirpar aquilo que produz essa ferida. Então, é melhor ignorar essa ferida e ficar nisso. Olha, precisa até que está fazendo um bom governo, né? O Nunes está fazendo um bom governo, não sei se está ou não. Então, vamos ficar do jeito que está, etc., né? O que seria a perpetuação da doença. Então, a doença vai continuar. Não quer a dor de tocar na ferida para curá-la, né? A gente vai continuar doente. Marçal é o médico que vai ser capaz de fazer essa operação? Não sei. Mas ele parece que é aquele que está apontando, né, colocando o dedo na ferida e fazendo um diagnóstico, né, tentando fazer um diagnóstico realmente, né, do que produz essa ferida, essa ferida profunda na alma do Brasil. O Brasil está profundamente ferido, nós somos uma nação em degradação. Não podemos imaginar como se os nossos problemas fossem, né, os problemas, né, de habitação, saúde, saneamento, no nível municipal. Não são. É o que está em jogo hoje. Né, mas a política municipal no Brasil ela é um vertedouro para a política nacional, que é um vertedouro para um sistema corrupto. Né? Então, talvez a chance de colocar uma água limpa nesse manancial seja através de uma eleição municipal que seja. E isso talvez possa contaminar positivamente todo o sistema. Então, acho também que Deus escreve certo por linhas tortas, né? A gente vê isso o tempo todo, tem linhas bem tortas, mas, né, Deus consegue escrever, né, por essas linhas tortas, a gente não sabe, né? Né, Deus usa as pessoas de forma misteriosa também, né? Isso é uma citação, também é bíblica, não sei exatamente de qual livro, os americanos, ingleses, gostam muito dessa citação, God uses us in mysterious ways, né? Deus nos usa de maneiras misteriosas. Né? Então, talvez estejamos diante de um fenômeno dessa natureza. Né? Então, o que eu quero apontar é para isso. Né? Precisamos de um diagnóstico, né, dessa ferida no Brasil. Então, não é o diagnóstico do Marçal? Então, qual é? Qual é esse diagnóstico? Né? Não adianta dizer que o Tarcísio está fazendo um bom projeto habitacional no bairro de não sei o quê. Então, não. Né? Primeiro lugar que eu não sei se é verdade. Segundo que, né, parece assim, a pessoa está com uma doença terminal, mas, né, enfim, lavou a pia, né? Lavou a louça e tal. Então, que bom, lavou a louça e tal. Está com uma doença terminal, gente. O que é se lavar a louça terá ajudado para curar essa doença? Né? Não temos muito tempo, né? Não temos muito tempo. Eu acho que o Brasil, né, afunda cada dia mais numa
uma ditadura, todo mundo sabe disso, mas uma ditadura com uma coloração muito particular, com uma perversidade muito particular, com uma falta de alternativa muito grande, com uma falta de percepção real no resto do mundo a respeito disso, embora esteja começando, mas ainda é pouco, né? Então, vamos lá, a oportunidade, né? Eleições sempre atraem determinados debates, normalmente é bom que atraiam, então vamos debater essa questão do diagnóstico da nossa ferida, certo? Bem, vamos partir para a nossa conversa aqui, que acho que a partir da conversa a gente vai iluminando outras coisas, tá? Mas hoje eu queria realmente me concentrar nisso. Antes, só 2 ou 3 comentários sobre outros temas, que só para a gente, de repente, até adiantar temas de próximas lives, mas, sobretudo, a questão de impeachment aí no Congresso, né? Impeachment de um determinado ministro do Supremo. Isso ganhou muita dimensão, né? Uma dimensão muito ampla. As análises frias tendem a indicar que é difícil, que se materialize, mas eu acho que essa movimentação, todo o impeachment, ela também teve, pelo seu lado, uma característica de colocar o dedo, né, um pedaço da ferida, né, Então, mostra, pelo menos para uma parte maior da sociedade, que existe um problema que precisa ser entendido, né? É simplesmente um radicalismo político? Não, né? Está se vendo que não, que é mais do que isso. Eu acho uma mobilização muito positiva em torno desse tema do impeachment, né? Se isso levar a uma discussão real sobre, né, não só um determinado ministro do Supremo, mas tudo aquilo que está sendo feito na juristocracia brasileira, né? Que seja o começo e não o fim de um caminho. E agora nós temos, esses últimos dias, um subproduto dessa campanha pelo impeachment do ministro do Supremo, que é a crítica aí ao partido justamente do Gilberto Kassab, PSD, cujos senadores, na sua grande maioria, estariam aí indecisos e seriam, segundo muitas interpretações, a blindagem que impede o impeachment no Senado. Então tem uma campanha aí, Gustavo Gayer, sobretudo, né, deputado, tem batido nisso, olha, não votem no PSD, não votem em candidatos do PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, porque tem senadores aí que estão bloqueando o impeachment, né? Então, hoje eu já vi uma postagem, olha, não é só o PSD, tem aqui os senadores do PP, do MDB, do PSDB, então, olha só, então, né, as pessoas estão começando a identificar determinadas linhas partidárias, ou seja, determinadas províncias do corruptariado brasileiro, como elementos que bloqueiam qualquer ação de correção de rumos do judiciário brasileiro. E, no caso específico do PSD, temos aí Gilberto Kassab, não é apenas um presidente honorário, realmente é o operador político desse núcleo aí, e vem a ser o grande operador político do governo estadual do Tarcísio de Freitas, né? Ele é o secretário de governo do governo de São Paulo, do Tarcísio. Então, talvez por aí as pessoas comecem algumas que precisam fazer isso, fazer uma ponte entre a goiaba e a toga, né? E a toga. Enfim, então é a goiaba que está defendendo a toga, né? As pessoas precisam se perguntar qual é essa correlação, né? Qual é essa correlação entre, né, o projeto da direita goiaba, o projeto da direita, essa direita, né, neo-Adhemar de Barros aí, né, de São Paulo, e por um lado, né, e por outro, a defesa da juristocracia, né? Você odeia a juristocracia? Tá bem, quem está sustentando a juristocracia, entre outras forças? É o PSD. Quem é o PSD? É o Kassab. Né? O que é o Kassab? Secretário de governo do Tarcísio.
aí fecha o circuito, e você então não vai até lá. Então, acho que é preciso, então, fechar esses circuitos, entender os circuitos. Pode gostar ou não, mas, então, você gosta de comer coisa com açúcar, mas você está com uma doença que provém de comer açúcar, então você vai continuar comendo açúcar ou quer curar a doença, por exemplo, né? Então, quer continuar comendo goiaba, né? E então, o problema, coitado da goiaba, né? Vou usar aqui como metáfora, uma bela fruta. Mas, enfim, vamos prestar atenção a tudo isso. Então, aqui para a nossa conversa. Bom, então, começa aqui com uma opinião contrária, Marçal, o M, né, que é Marçal, não tem virtude para ser de direita, só vejo uma pessoa desqualificada para atuar na política em qualquer cargo público. Eu sei que muitas pessoas têm essa opinião, mas, enfim, então, não estou aqui falando de problemas que as pessoas vejam nessa determinada figura política. Agora, estou vendo um esforço de identificar qual é realmente o problema do Brasil, né, e uma vaga ideia de como enfrentar esse problema. Então, eu acho que isso é necessário para alguém que queira ocupar um cargo público hoje no Brasil pela direita, né, que tenha um diagnóstico claro de como funciona o sistema de poder no Brasil e uma vontade de enfrentar esse sistema, né. Isso eu vejo no Marçal. Terá problemas, que talvez sejam então maiores do que essas características, não sei, né. Então, hoje, assim, se eu fosse, né, entrevistar um candidato para ser candidato, né, o que você acha do sistema de poder? Sim, porque o STF e tal. Não. Sistemão, lá, 600 pessoas. Tá, aí já começa a ficar interessante, né? Aí o que a gente faz? Não, vamos eleger melhores candidatos para vereador, não sei aonde. Não, vamos mudar a frequência mental do Brasil. Opa, peraí. Aqui estamos falando de alguma coisa séria. Tudo bem? Vamos ver. Está aqui o Luiz Carlos Souza, dando boa noite e recomendando aqui o curso. Sim, não falei ainda do curso falei brevemente, né? Nosso curso de logopolítica e da Academia Folha Política. Essas ideias sobre a necessidade e o conteúdo, né, necessidade de analisar de como a gente pode entender o conteúdo do sistema de poder no Brasil, a gente desenvolve isso dentro da Academia Folha Política, né, seja na Agenda 2030, que é a live semanal mais de atualidade, seja no curso de Logopolítica, que é sobre a dimensão filosófica, histórica dos nossos problemas atuais. Essa teoria sobre o globalismo, o que é o globalismo, essa teoria sobre como funciona esse sistema, né, como é que você pode ter um sistema, de certa forma, autoprogramado, e é o que constitui a dificuldade do nosso sistema, né, é um sistema sem centro, né, tem uma aula em que a gente fala bastante disso, que a gente fala do conceito da heterarquia, que é algo diferente de uma hierarquia. Hierarquia é quando você tem uma estrutura de uma entidade, ou governo, que seja piramidal. Então você tem lá em cima, né, alguém que manda, embaixo dele, ou dela, né, algumas unidades que são mandadas diretamente por essa figura central, cada uma delas, então, coordena outras entidades abaixo dela, e assim, em cada nível, né, de maneira até chegar no nível operacional. O sistema globalista e o sistema de poder no Brasil não funcionam assim, né? Funcionam como uma heterarquia, que é um conceito desenvolvido aí por teóricos de sistemas, onde você não tem um centro, você tem uma estrutura policêntrica, né? Então você tem aqui uma entidade do crime organizado, lá você tem uma ONG ligada a algum megabilionário, ali você tem um governo totalitário, ali você tem uma entidade terrorista, né? Ali você tem um político, né, ou vários, e eles se entrelaçam e um presta serviço ao outro, e um lava dinheiro para o outro, e quando, né, alguma reação de uma justiça verdadeira, digamos desmantela um cartel ali de crime organizado, aquilo não fere o sistema como um todo, aquilo se distribui
as funções que antes eram daquele núcleo passam para outros núcleos, surgem outros núcleos que o substituem, você nunca consegue identificar onde está o verdadeiro centro. Tudo isso a gente desenvolve, já desenvolveu e vai continuar desenvolvendo dentro da Academia Folha Política, né? Isso é como funciona o Brasil. Isso é como funciona o Brasil. É o Lula, é o ministro tal, é o ministro tal. Não, não é só, né? Você pode desmantelar qualquer um deles, pode pegar o Lula, desmontar o Lula, não vai acabar com o sistema. Pode pegar ministro X, Y, Z, né, e desmantelar, né, desmontar e, né, devolver para a fábrica, não vai desmontar o sistema, né? Então, é o tipo de trabalho que a gente procura desenvolver lá. Nós procuramos referências históricas, isso é fundamental, a gente ir na história, né? Estamos vendo a parte da Revolução Francesa, a época napoleônica, nos dá milhões de ideias sobre o que a gente pode fazer hoje, sobre o que a gente poderia ter feito, sobre o que a gente ainda pode fazer pelo Brasil. A história não insisto nisso também, algo linear, onde você aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, depois aconteceu outra. Isso não é história. A história é uma rede, tá? Uma rede de acontecimentos, de pessoas, de ideias, sobretudo de ideias. Então, você tem uma ideia lá do século XVIII, ela se comunica com uma ideia do começo do século XIX, depois da metade do século XIX, sim, né? Mas ela também se comunica diretamente conosco, né? Porque nós temos acesso sobretudo através, né, da palavra, a importância da palavra, né, para o ser humano, não é algo acessório, a essência do ser humano é a palavra. Então, você tem contato direto com uma ideia, né, do século II a.C., do século VII a.C., assim por diante, e contato com milhares de ideias intermediárias que, por sua vez, têm ramificações para outros milhares de ideias e para vidas de outras milhares de pessoas que te dão exemplos, que te dão contra-exemplos. Isso é história, né? Filosofia é algo semelhante, né? No fundo, história e filosofia, né, convergem completamente, né? Também fazem parte, digamos, da mesma rede, né? Os fatos políticos, econômicos e as ideias estão juntos e hoje, né, nós somos influenciados por, né, ideias que foram desenvolvidas séculos, milênios atrás, né, e por milhares de pessoas que desenvolveram, por sua parte, essas ideias entre nós e eles. Isso tudo é um mapa que a gente precisa entender. Eu digo sempre também que a gente precisa formar o nosso time, né? Os grandes pensadores de todos os tempos, praticamente todos, à exceção dos marxistas, são pensadores que aportam argumentos e compreensões favoráveis à liberdade humana, né? Muitos deles estão presos aí pelo marxismo, né, pela interpretação marxista. A gente precisa liberar esse pessoal todo. Esse é o esforço na Academia Folha Política, e um esforço conjunto, não sou só eu, todo mundo que participa faz parte dessa construção. Tá? E você tem acesso a tudo isso por apenas R$ 40 a mensalidade ou R$ 420 a anuidade. Então, se pagar anualmente dá, né, bem menos de R$ 40 por mês, mas se pagar mensalmente R$ 40 por mês, que acho que é algo bastante interessante, né, para a quantidade de material que nós temos ali. Já temos mais de 200 horas de curso, bem mais de 200 horas, do curso de Logopolítica. Se nós juntarmos a Agenda 2030, vamos ter mais de 300 horas, outras iniciativas, acho que bem mais já de 300 horas de diversão para você ali, de tentativa de compreensão do Brasil a partir de todos esses dados do nosso momento do mundo hoje, de todas as épocas, né? Então, queria, né, convidar quem ainda não conhece para que conheça a Academia Folha Política. Estão aqui os links para aderir, para passar a integrar e participar desse projeto. Tá? R$ 40 por mês, 420 por ano. Eu acho que é bastante interessante. Então, agradeço aqui o Luiz Carlos e outros alunos que estão aqui, que gostam do curso e que estão dando esse depoimento, tá bom? O Marcos Kovalchuk, dando boa noite, dizendo o seguinte: de toda essa goiabada, temos que focar que o Estado de São Paulo é alvo da Agenda 2030. Um dos interesses é a implementação do programa Cidades Resilientes. São 300 cidades brasileiras neste programa, e envolve muito dinheiro.
E São Paulo tem mais de 80% de cidades inscritas. Interesse da China, aliados e corruptariados estão nessa eleição. Muito bem colocado aqui pelo Marcos, né? A dimensão, o plano municipal não é indiferente aos grandes temas aí que estão destruindo a liberdade no mundo, né? A criação de uma sociedade de controle, ela é feita a partir dos níveis nacionais, a partir dos níveis supranacionais, mas também a partir dos níveis municipais, né? O que é uma cidade resiliente? Na verdade, é uma cidade de modelo chinês, onde você tem câmaras em todos os cantos, né, sabendo tudo que todo mundo faz, onde você controla a atividade das pessoas, onde você pode, né, saber o que cada pessoa está fazendo, pensando praticamente, falando em cada momento, onde você pode punir, né, as pessoas que não pensem aquilo que você quer que elas pensem. Isso é a cidade inteligente. Ela é inteligente do ponto de vista do tirano, né, de quem manda. Né? É muito inteligente nesse caso. Agora estão chamando de cidade resiliente também, para fazer uma referência aí a temas ambientais, climáticos e tal. Mas quando você vê a cidade inteligente, quem que faz cidade inteligente? É a China comunista. Será que é tão inteligente assim? É inteligente para eles, né? Acho que quem cai nisso não é muito inteligente. Mas soa bem cidades inteligentes, cidades resilientes. E é uma maneira de implantação do comunismo de baixo para cima. Isso é outra coisa importantíssima do Marçal, do Pablo Marçal. Existe comunismo, sim. Existe comunismo. Um debate recente aí dele, acho que na Jovem Pan, essa coisa do passado, não existe mais comunismo. Ele falou, claro que existe, o comunismo está no Folha de São Paulo, por exemplo, está em todos os aspectos da nossa vida, na criação de uma sociedade de controle, né? Uma sociedade onde você pertence ao Estado, onde suas ideias pertencem ao Estado, né? E tem procurado ver, assim, não consegui ler ainda tudo, mas o Marçal tem vários livros publicados, tem um livro aí que fala sobre o marxismo cultural, que fala sobre a persistência do comunismo, como enfrentar o comunismo. Eu acho isso também algo muito louvável, porque são pouquíssimas as pessoas na direita que realmente estão dispostas a enfrentar a esquerda, a enfrentar o coração da esquerda, que é o comunismo, né? Vejo muitas pessoas na direita goiaba, que são assim, não, ou dizem que o comunismo não existe, né? Ou então dizem, não, eu sou super anticomunista, vamos enfrentar. E a China tomando conta de tudo? Não, a China não é comunista, né? Então, assim é muito fácil, né? Assim é muito fácil. Você fala assim, eu vou acabar com os bandidos, né? E esse aqui? Não, esse não é bandido. Então tá bem, né? Porque é mais forte que você, né? Então, Marçal está apontando, ele está apontando o dedo, acho que nas direções certas, né? E isso é fundamental. O Brasil teve a chance de mudar em 2018, 2019, 2020, por quê? Porque o presidente Bolsonaro e outras pessoas apontaram o dedo, olha, aqui tem o comunismo, aqui tem o Foro de São Paulo, aqui tem a máquina de influência chinesa no Brasil, aqui tem a corrupção, né, mudando um pouco de maneira de atuar, mas que continua atuando, né? Aqui tem o Centrão, né, centralizando a velha maneira de fazer política, né, toma lá da cá, isso tudo, num certo momento, foram coisas que, né, estavam sendo atacadas, né, males, doenças que estavam sendo atacadas, né, depois desistiram. Mas, então, o comunismo é o nome do jogo deles, né, e o Pablo Marçal está apontando para isso. Então, esse tema das cidades, né, da administração municipal, não é anódino, né, não é tanto faz. A administração municipal sempre está simplesmente ali para tanto faz como é que você tapa o buraco da rua, né? Não tanto faz, porque, né, existem maneiras de você administrar, né, uma cidade de uma maneira a estimular, né, o empreendedorismo, a liberdade individual, e existem maneiras de fazer isso através, né, de uma centralização do poder, né, do controle absoluto sobre as pessoas. Então, a direita goiaba, acho que vai nessa linha da cidade chinesa. O Marcos Aurelius, verificadinho, está aqui.
dizendo que a direita permitida é igual à direita globalista, né? Pagando bem que mal tem. Exato. Acho que está perfeito esse sumário, né? Pagando bem que mal tem. O Brasil pagou, levou, né? O Brasil hoje é um pouco assim, né? Se chegar aqui com dinheiro, você, né, não importa, você terá amigos no Brasil, mesmo que seja para, né, passar a dominar a agricultura brasileira em favor dos seus próprios interesses, mesmo que seja para criar cidades de vigilância absoluta, né, se pagar bem. A única coisa, assim, entender, então, a direita permitida é igual à direita globalista, certo? Vamos entender a direita globalista como globalismo nesse triplo sentido, né? China, Rússia e Irã, Foro Econômico Mundial, ONU, Agenda 2030, 2, crime organizado, 3. Esses 3 pilares fazem, a meu ver, o globalismo. Todos eles estão envolvidos, né, nessa operação de criação de uma direita permitida no Brasil para consolidar o poder do sistema. Marcos Kowalczuk, o programa... sim, o negócio das cidades, né? Então, o Ailson Pianco dizendo, Ernesto, boa noite, vamos ver se surge uma nova direita, porque essa aí o Centrão já dominou. Então, esse é o grande tema, né? Eu acho que há hoje com essa contestação, por exemplo, ao papel do PSD e outros partidos de centro, ditos de centro, existe o início de uma revolta, porque as pessoas se revoltam contra a toga, né? E agora estão vendo quem segura a barra da toga, que é o Centrão, né? Que é o Centrão, em grande parte, junto com a esquerda, mas sobretudo o Centrão, que tem a maioria nas duas casas, né? Então, vamos lá, gente, vamos lá, né? Vamos reconhecer, pelo menos, que esse é o problema, né? Se a gente não quer enfrentar, não quero enfrentar. Eu quero continuar votando no Tarcísio, no Nunes, então tá bem. Então você não está fazendo nada para resolver o problema. Então, Marcos Kowalczuk, tentaram fazer o que o Marçal pensa disso, mas desviou para outros assuntos. Não sei exatamente se você está falando desse trecho de entrevista que eu mostrei e tal. Mas, sim, é problema de entrevista, de campanha, né? Você nunca consegue, né, desenvolver muito bem as ideias, tem sempre alguém que está, né, querendo te levar para um outro ponto, sobretudo nos debates assim, confrontacionais, né? Mas eu acho que algumas coisas interessantes realmente estão emergindo da proposta do Marçal. Aqui a Ivone Keiko dando boa noite, a Maria Tereza dando boa noite de Brasília, aí, querida Brasília, que bom que você está aí. Então, o Ailson Pianco, Ernesto, ainda tem muita gente, principalmente no Nordeste, que não sabe nem o que acontece no Brasil. Infelizmente, a ignorância ainda é grande. Pois é, Ailson, eu acho que no Brasil todo, né? Não só no Nordeste. Mas, olha, sim, eu acho que existe esse problema nas áreas mais carentes, né? Seja em regiões do Brasil, seja na periferia das grandes cidades. O problema no Nordeste, sim, na periferia das grandes cidades, no Sul, Sudeste também, isso é gigantescamente um problema, né? A falta de informação, a falta de acesso a uma reflexão. Mas eu acho que mais grave, né, são pessoas de uma determinada elite intelectual, pessoas em tese bem formadas, bem postas, bem colocadas, que não têm ideia do que acontece no Brasil, que não têm ideia de como é governado o Brasil, não têm ideia da roubalheira, da criminalidade que está por trás das instituições brasileiras. Essas pessoas é que acho que são, não vou dizer culpadas, né, mas boa parte da causa do problema que a gente está vivendo, do buraco que a gente está afundando, né? Pessoas que teriam responsabilidade como formadores de opinião, como, né, parte de uma elite intelectual, empresarial, etc., né, que não entendem e não querem entender como funciona o Brasil, né? Esse problema é mais grave. Lucas Maiachevski, dando buenas aqui, buenas para você, Sérgio Fernandes também, Leonardo Alves, esse aqui gosta do Marçal, faz o M28, vai ser no primeiro turno. Pois é, vamos ver. Ernesto, você vê ainda, principalmente no Nordeste, muita gente apoiando políticos corruptos, triste isso, enfim. Então, Nordeste, claro, esse é o problema. Parte do problema. Mas São Paulo, né, você vê pessoas apoiando, né, abertamente políticos goiaba, né? Pessoas que querem a goiaba.
Tá, isso aqui faz parte do sistema. Pois é, mas ele tem um belo projeto de habitação na vila não sei o quê. Então, desculpa, assim, tem, né, pessoas que eu quero muito bem que acho que tem um pouco essa atitude, né? Enfim, eu acho que é você remar junto com a corrente para o abismo, né? Esse tipo de atitude. Então, né, muita gente apoiando políticos corruptos em São Paulo, né? Em São Paulo e em outros lugares, né? Então está aqui o Sérgio Fernandes, lá da divisa Santos São Vicente, que bom que você está aí na Baixada Santista, né? Boa noite para você. Então, boa noite a todos. A Taniele está aqui também conosco, que bom que a Taniele está aqui. Pedro Luiz, dando boa noite do Rio, boa noite, chanceler. Juarez Barreto. Na minha opinião, o Bolsonaro e o Tarcísio fazem parte do Teatro das Tesouras. Na minha também. Na minha também. Estou achando isso desde bastante tempo. Desde bastante tempo. E o Juarez resumiu aqui, né? O sistema fala assim, né, bolsonarismo, fica aqui, né, atraindo o voto das pessoas que gostam de vocês, mas você não fará absolutamente nada contra o sistema corrupto. Absolutamente nada, né? E, para garantir, nós vamos colocar aqui quem? O Kassab aí para controlar o governo do Estado de São Paulo, né? Então, imagina, se o presidente Bolsonaro foi eleito, voltar a ser elegível, foi eleito em 2026, né? Quem sabe, né? Bate uma pedra na cabeça e vai fazer de novo um governo, né, como fez nessa hipótese, né? Como tentou fazer em 2019. Mas também tem essa possibilidade. Maravilha, se o presidente Bolsonaro voltar a ser elegível, se foi eleito em 26, quem que eles vão colocar lá para controlar o governo? Vão colocar uma espécie de Kassab lá para controlar o governo, será? Eu acho que sim. Teríamos que evitar isso. Mas até lá tem muita coisa. Bom, Rosângela Gasque dando boa noite aqui. O Ailson Penco. Ernesto, eu vi uma fala do Olavo, que ele falava que os ministros do STF eram um tipo de pessoas que agem a mando dos verdadeiros donos do poder do Brasil, né? Os ministros do STF seriam intermediários. Então, Juarez, Ailson, eu acho que todos são intermediários e todos, ao mesmo tempo, são parte da programação, né? Nessa ideia minha, né, do sistema que se autoprograma, nessa ideia do Marçal, de uma frequência mental, e que, de certa forma, coordena esse grupo fechado que governa o Brasil, né, que eu acho que são um grupo de 20, 30 central e um grupo maior de uns 500, o Marçal acho que é um grupo de uns 600, o fundo acho que é mais ou menos a mesma coisa. Então, todos eles estão a mando de algo, mas não tem um deles que manda nos outros, nem 2 ou 3 que mandam. Quer dizer, tem esses 20, 30 que coordenam, mas também esses 20, 30 não é que um manda no outro e o outro manda no um. Não, é um pouco uma divisão de tarefas, uma coordenação de grupos, né, de acordo com a habilidade de cada um ou com o rabo preso de cada um. Quem tem mais rabos de outras pessoas na mão tem mais poder, né? Não importa se o seu rabo também está na mão de outros, mas é mais ou menos assim que funciona. Enfim, então é uma rede de rabos, né? É uma grande rede de rabo preso. Então, cada um tem o rabo do outro na mão, eu tenho, né, o rabo de um, o outro tem o rabo do outro. É assim que funciona, e não tem o rabo central. Certo? Eu acho que não tem um rabo central, não. Então, todos são intermediários do quê? Dessa frequência mental, né? Dessa autoprogramação do sistema. O Luiz Carlos concorda aqui, que é o Teatro das Tesouras, eu acho que não tem mais muita dúvida, né? A Marília Matos, não importa o quão atraente é o discurso do Marçal, nada muda o fato de que ele né, está dizendo aqui, eu não vou reproduzir aqui, porque são acusações muito, muito sérias aqui, tá? São crimes específicos. Está dizendo que ele é inescrupuloso, manipulador, a Marília Matos. Enfim, eu sei, né, das atribuições que se faz aí, o passado do Marçal, já vi isso e tal, mas nesse momento aí que ele está sob os holofotes, atualmente, né, que tem aparecido na luz, me parece que são, como eu disse, tentativas importantíssimas de colocar o dedo na ferida,
de fazer o diagnóstico correto da doença do Brasil e pensar numa cura. Tá? Bom, Singlair Silva, Ernesto Araújo, o melhor ministro de Relações Exteriores, imagino que jamais tivemos, the best. Muito obrigado, Singlair, obrigado por isso que você fala, né, tempo lá no Ministério, enfim, procurei fazer tudo que eu podia para contribuir para a transformação do Brasil, onde eu ainda continuo acreditando, né? Então, obrigado por você falar isso, simplesmente parece que é o reconhecimento que você acompanhou o meu trabalho e entendeu essa minha tentativa. Graças a Deus, muitas pessoas entenderam, tá? Fico muito grato por você ter esse reconhecimento, né? O Luiz Carlos disse, Ernesto, ouvi-lo dá uma esperança pela sua tenacidade e força, cada dia mais o admiro. Muito obrigado, Luiz Carlos, muito obrigado, tá, por dizer isso, né? A gente tem que, né, a gente vê o negócio e tem que ir atrás. Eu sei que é difícil, né, para todos nós. A gente está vendo ali o problema, né, mas é difícil ver e marchar em direção a esse problema. A tendência do ser humano é, não é tão problemático assim, vamos para cá, vamos para lá, né? Mas muito obrigado pelo que você diz aqui. Então, o Genésio Menezes diz aqui, boa noite, Ernesto, aqui em Salvador podemos observar que muitos dos que foram alavancados pelo fenômeno Jair Bolsonaro foram cooptados pela súcia dos entorpecidos pelo poder. Interessante, né? Interessante. Isso a gente vê, isso é uma parte da direita goiaba, né? Pessoas que, de uma maneira ou de outra, né, enfim, se associaram a, né, um projeto político pela popularidade que o presidente Bolsonaro ganhou, né, e ganharam cargos e, enfim, foram eleitos muitas vezes e, digamos, mostrando que não estavam ali pelos ideais, né. Eu acho que isso é fundamental, saber quais são os ideais, né, para você avaliar, né, a performance, o percurso de uma pessoa, né, e não apenas a adesão. Continuo sendo leal ao presidente e tal, mas aí os ideais, né? É o ideal de acabar com a corrupção, de mudar o Brasil ou não, né? Ou de voltar para a velha política. Eu acho que esse é a régua fundamental para a gente medir isso aí. O Sidney Medeiros aqui, 55 PSD não, também concordo, né? É um péssimo partido, mas tem outros igualmente péssimos, né? Praticamente todos o são. Então é bom que, assim como é bom que comece a haver um foco sobre um determinado ministro do Supremo, é bom também que comece a haver foco sobre um determinado partido do Centrão e do Esquemão, né? Mas não é só, né? Digamos que amanhã cai uma pedra na sede do PSD e acabou o PSD, né? Vai mudar o sistema? Não vai, né? Vão surgir novos aí, que é aquele tema da hierarquia que eu mencionei agora há pouco. Numa hierarquia, até ali o chefão do sistema, é aquele ali, né? Aí o chefão está atravessando a rua, passa uma jamanta em cima do chefão, né? Puxa, agora, né? Agora acabou o sistema, beleza, todo mundo comemora, né? O nosso sistema não é assim, né? Então, né, pode, né, haver um impeachment de um determinado ministro do Supremo, pode haver, digamos, um abandono completo dos eleitores em relação a um determinado partido. Aquele núcleo que estava ali, aquela energia do mal depositada ali naquele núcleo, ou naquela pessoa, ela não vai desaparecer, ela vai se espalhar por outros núcleos que vão surgir, ou outros núcleos já existentes vão absorver essa energia do mal, né? Esse é o ponto, certo? Então, o Galvani Grossi, eu larguei mão dessa guerra cultural e política. Estou focado na guerra espiritual, apesar do terço, missa tridentina, una cum. Então, eu acho extremamente válida essa questão de ver uma guerra espiritual, né, em tudo isso, né? E a guerra espiritual, ela, claro, começa dentro de cada um de nós, todos nós temos os nossos próprios desafios, né? Todos somos pecadores, né? Ninguém é melhor do que ninguém, como pecador. Mas a gente, né, tem o dever de procurar aquilo que é melhor dentro de nós, isso faz parte da guerra espiritual. Sim, né? Agora, eu acho que a gente precisa das três, né? Da maneira que você classificou aqui, a guerra política, a guerra
cultural, a guerra espiritual, sim. Né? A gente precisa do espírito de luta em todas essas dimensões, certo? E eu acho que a política, né, e também tudo aquilo que na cultura nos choca tanto e nos indigna, tudo isso nos ajuda na luta espiritual. Né? Tudo isso nos ajuda a focar, né, na luta espiritual e vice-versa. Mas eu vejo a política também, certamente não como um fim em si mesmo, de forma nenhuma, mas não só do ponto de vista assim, da transformação do país, do bem-estar das pessoas, mas também do nosso bem-estar, da nossa trajetória espiritual, individual, de salvação, se você quiser. A política, acho que ela nos desperta, né, para muita coisa. E também a chamada guerra cultural, toda a mudança e a opressão cultural que hoje, em grande parte, a gente vive, acho que tudo isso nos acende uma luz diferente, né, lá dentro. Pelo menos a minha experiência pessoal, tá? Eu vejo a luta espiritual de uma maneira muito mais intensa depois que eu passei a ver a luta política de uma maneira muito mais intensa. Né? Porque acho que o ser humano é um só. Então, assim, anos 90, começou anos 2000, a gente achava, não, a política é um negócio que está aí, e é esse negócio mesmo, o mundo todo está rumando para essa espécie de social-democracia, né? Democracia com justiça social, bacana, e é por aí, não dá para fazer mais muita coisa mesmo, né? Eu sentia também a dimensão espiritual definhando um pouco e se congelando, né? E hoje eu vejo o contrário, né? Eu comecei a prestar atenção, e com tantas pessoas, né? A partir de 2010, 2015, por aí, em grande parte graças ao Olavo, né? Na intensidade da batalha política e da batalha cultural, passei a ver novamente a batalha espiritual como algo muito mais intenso e muito mais importante. Mas, claro, isso é de cada um, e eu acho que, claro, o fundamental é que cada um procure o seu caminho de salvação, e eu acho que a missa tridentina é fundamental, né, o catolicismo conservador, enfim, parece que está apontando também nessa direção de um renascimento dessa dimensão de batalha espiritual. Bem, então, o Luiz Carlos está aqui, obrigado. Luiz Carlos diz aqui sobre o meu período como chanceler, muito obrigado. Marisete Bittencourt, boa noite, excelente ministro, muito obrigado pela palavra também, Marisete. Então, Marcos Aurélio, quem é o Clube Bilderberg no Brasil? Então, a questão do Clube Bilderberg, eu acho que é um pouquinho deslocada, né? O Clube Bilderberg seria, então, um grupo de pessoas que se reúnem todos os anos, começaram a se reunir, acho que nos anos 50, num hotel chamado Bilderberg, na Holanda, se não me engano. E aí ficou com o nome de Clube Bilderberg. E vão lá, é uma espécie de fórum de Davos mais fechado, sem muita divulgação, sem transmissão ao vivo, nem nada, né? Onde iam todo ano pessoas como, acho que os Soros, Kissinger, Príncipe Charles, na época que era príncipe, não sei se agora como rei ele vai, né? E pessoas assim, né, do jet set econômico, político, internacional, e a teoria de que ali seriam tomadas decisões, todas as decisões fundamentais do mundo seriam tomadas ali no Clube Bilderberg. Eu acho que ele é mais um dos muitos fóruns que existem, alguns mais formais, outros menos formais, né? E quem que seria, digamos, quem que seria parte dessa coordenação no Brasil? Mas eu acho que não é tão localizável também, porque é a mesma coisa, cara, está lá o pessoal reunido com o Bilderberg, né? Esse ano a reunião é não sei aonde, aí caiu um meteoro ali, pá, né, no Clube Bilderberg. Todo mundo, né, passou dessa para melhor. O globalismo ia continuar, com outras forças, com outros nomes, com outras figuras, certo? Então, e a mesma coisa em relação ao Fórum de Davos e outros elementos. Assim que, de maneira que não... eu acho que essa excessiva visualização, né, das forças de poder no mundo em determinados grupos, em determinadas pessoas, isso nos prejudica um pouco a visão de como realmente funciona o sistema. Além disso, quem começou a escrever especificamente sobre o Clube Bilderberg foi o Daniel Stulin, que é um agente russo, é um agente de desinformação russa, tá?
Não estou dizendo que não exista o Clube Bilderberg, mas a visão de globalismo passada pelo Daniel Stulin nos seus livros sobre Bilderberg e outros é uma visão proveniente da máquina de desinformação da KGB, do Putin, né? Essa máquina que está dentro do aparato totalitário, né? Do projeto totalitário mundial. Então, em parte, não totalmente, mas em parte, a nossa visão de globalismo ela é influenciada pela propaganda russa, né? Que é justamente parecer que, olha, o Putin está contra uma coisa ruim, que é o globalismo, então o Putin é bom, né? Não é, os dois são ruins, né? Mas você tem que entender que eles, no fundo, trabalham em conjunto, né? Então, a desinformação russa ela criou uma certa visão do globalismo no Ocidente, que eu procuro sofisticar, que eu procuro fazer que as pessoas entendam que é mais complicado, né? Mas o Putin, então, digamos, a máquina de propaganda do Putin criou essa visão do globalismo, né? O globalismo é uma coisa horrorosa e o Putin é o herói do combate ao globalismo. Qual é a consequência disso? Você tem um avanço das forças totalitárias China, Rússia, Irã e das forças chamadas globalistas, né? Controlando a nossa vida, certo? Então, agora, vamos perguntar assim, quem no Brasil faz parte, digamos, dos grandes circuitos globais de poder? Muita gente, muita gente. Basicamente aqueles 600, alguns mais, outros menos, né? Olha lá, por exemplo, né, os fóruns jurídicos de Lisboa, organizado todo ano, vocês sabem por quem, acho que aquilo é um retrato de uma parte desse grupo, né? Mas também, isso é uma parte visível, também, né, o Fórum Jurídico de Lisboa não é o Clube Bilderberg do Brasil. Já até falei, esse aqui é o retrato do Politburo brasileiro, e é mesmo, né? Mas não se esgota ali. Bom, então, Maria Tereza também dizendo PSD não, eu concordo, né? A Elide Oliveira, chanceler Ernesto Araújo, eu voto em você, mas o M não. Obrigado, Elide, obrigado. Eu não estou pedindo voto aqui para o Marçal, não, tá? Mas estou procurando ver no discurso do Marçal, que está atraindo tanta atenção, e nas ideias que ele está trazendo, algo que desperte as pessoas, que ajude a despertar as pessoas para investigações e especulações que eu procuro introduzir também, né? Mas obrigado, Elide, assim, já tem um voto aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. Glória Nazaré dando boa noite a todos aqui também, né? Então, o Galvani Grossi aqui faz uma especulação aqui sobre o tema da maçonaria, né? Não vou entrar tanto nisso aqui não, tá bom? Até eu fiquei de falar um pouco mais sobre esse tema na Agenda 2030, aí lá na academia, ainda não me dediquei tanto a isso, mas a gente tratará disso lá, tá certo? Então, aqui o Alexandre H. Goiabinha e bananinha, não é para votar no PSD, então não pode votar no Nunes pela coligação, faz o M28. Pois é, né? É contra o PSD, e o PSD está na coligação do Nunes, e não é só por acaso, né? Faz parte diretamente do projeto Tarcísio Nunes. Então, eu concordo, né? Quem é contra o PSD, e está vendo os problemas do PSD, vai reforçar o PSD votando no candidato deles para a Prefeitura de São Paulo, é complicado. A Ivânia Gobi também aqui, a favor do Marçal, faz o M28. Né? Gaspar está aqui, grande Ernesto, grande Gaspar também, boa noite para você, Gaspar, lá do nosso curso. Né? O Alexandre H., obrigado aqui, Alexandre, emprego aqui. Seria um sonho se o Marçal convidasse o ministro Ernesto para ser secretário de Relações Internacionais. Muito obrigado, Alexandre, por pensar, né, um cargo para mim aí, tá bom? Mas eu acho que o Marçal, ele está atraindo, claro, muitas forças contra ele, então a eleição dele, que parecia que era assim, uma tendência até umas 2 semanas atrás, eu já estou vendo que é difícil, né? E ele está lutando, né? E eu acho isso importante, ele não está... ele está redobrando, digamos, a aposta nas ideias que ele tem trazido, né? E eu acho isso muito relevante, também a favor dele, acho que fala a favor dele, porque acho que ele começou muito bem a campanha, claro, como qualquer campanha, começou a enfrentar dificuldades, e
E ele continua falando das coisas. Olha, o problema é o comunismo, agora falou esse problema são os 600 donos do Brasil, o problema é mudar a frequência mental. Ele não passou a fazer um discurso adaptado, digamos assim, suave, né? Eu acho isso fala a favor dele. Mas, enfim, se ele for eleito, eu acho que isso vai criar uma grande abertura aí para assim, a gente discutir realmente um futuro diferente para a direita brasileira, eu acho mesmo. Né? Já está abrindo como candidato e abrirá mais se ele realmente for eleito. Né? E eu, por minha parte, tenho procurado, como vocês sabem, contribuir para isso, aquilo que eu chamei numa live recente da direita idealista. Precisamos, né, trazer de volta uma direita idealista para o Brasil, é a única que pode salvar o Brasil, eu acho sim. Né? E na posição que eu puder contribuir para isso, tá bom. Inosuke 2000 diz que adorou esse canal, que bom. Não sei se está falando do meu canal, aqui, que bom, se foi isso, obrigado, Inosuke, obrigado. Aliás, né, pedir também para vocês, além de se interessarem em conhecer a Academia Folha Política, integrarem a Academia Folha Política, nas condições que eu descrevi aqui, R$40 por mês, R$420 por ano, também quem quiser se inscrever aqui no canal, eu agradeço muito, aí é de graça, você passa a receber avisos, e-mails quando tem live, você passa a fazer parte dessa comunidade aqui, já estamos com 42 mil pessoas. Isso ajuda muito a divulgar o próprio canal, os algoritmos aí do YouTube lançam a sugestão do canal para mais pessoas. Então, quem está aqui gosta, seja pela primeira vez, seja já tendo vindo outras vezes nas minhas lives e ainda não é membro do canal, perdão, ainda não é assinante do canal, convido aqui e se torne assinante do canal. Nesse caso, é só clicar aqui no torne-se assinante, né? Não sei muito bem o que diz no botão, mas e também que dê o seu like, a sua curtida nesse vídeo, isso ajuda muito também a gente divulgar. O José Henrique Soares dizendo para nunca confiar no goiabinha, também concordo, né? Goiaba é goiaba. Como eu digo, gosto de goiaba, né? Mas eu só vi a cara de certas pessoas, né, com camisa amarela e que tem no coração dessas pessoas, né, velha política, transações, não falar de, né, governança global, bloqueio das pessoas em casa na pandemia, cidades inteligentes, ou seja, cidades vigilantes, né, cidades de vigilância total sobre o cidadão, tudo isso. Então, o Mazur Rockzon, isso aqui, às vezes tem uns nomes assim que vocês colocam aqui que são de brincadeira, eu acho muito engraçado, mas aí eu fico, mas acho que esse aqui não é não, Mazur Rockzon, eu acho que não é. E na hora da gente pronunciar, a gente vê que o nome é. Mas dando boa noite aqui, boa noite, Mazur. O Inácio Santos, grande Ernesto Araújo, obrigado, Inácio, por estar aqui conosco, muito obrigado pela palavra. Karine Cristal, a goiaba é o centrão? Olha, a goiaba, enfim, acho que a figura goiaba principal hoje é o Tarcísio, tá? Ele representa uma direita que se quer direita, né, herdeira do capital político do presidente Bolsonaro, mas que está completamente alinhada, sim, com o centrão, com as práticas do centrão, com as práticas da velha política, né, que se comunicam também com as práticas do governo Lula, da esquerda, né, uma direita que não vê problema com a origem do dinheiro, se o dinheiro vem da corrupção ou se o dinheiro é limpo, é uma direita que não vê problema, né, que não vê problema com as pautas culturais da esquerda, do marxismo cultural, na educação, etc., que não vê problema com o lockdown da pandemia, do controle absoluto da sociedade por uma questão aí que a gente pode discutir, né, a pandemia, que não vê problema, ao contrário, que adere à Agenda 2030, ao controle da sociedade também pela farsa climática. Isso tudo é a direita goiaba, né? Então, veste uma camisa amarela, sou super nacionalista, sou super bolsonarista e tal, né? Mas, na prática, não tem nenhum compromisso na construção de um Brasil diferente. Ao contrário, está totalmente inserido, né, na perpetuação, né, de um sistema de poder corrupto, e que é corrupto financeiramente e moralmente, está corrompendo a família brasileira, está corrompendo a moral brasileira, está criando uma mentalidade brasileira, uma frequência mental perversa no país, né,
Isso é o que eu vejo como a direita goiaba, né? A direita Valdemar também é uma maneira de ver. A direita Valdemar está perdida, diz o Alexandre H. Espero que esteja mesmo. Então, o Gaspar diz que, em princípio, o PSD é social-democrata, logo esquerda de terno e gravata. Pois é, né? O Brasil, antes do professor Olavo, a gente achava que o PSDB era direita, né? Social-democracia. Social-democracia, sempre lembro, né? E o pessoal do curso, a gente já teve várias aulas sobre isso, vai voltar a ter, sobre origens do marxismo, origens do comunismo. Origens e desdobramentos, né? Mas como é que era o nome original dos partidos oriundos das ideias do Marx na Alemanha, na Europa Oriental, na Rússia, né? Partido Social-Democrata. Partido Social-Democrata. Até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, ali entre a vida do Marx e a Primeira Guerra Mundial, esses partidos todos, né, de extrema esquerda, que queriam uma revolução proletária, a instalação de uma ditadura do proletariado, se chamavam partidos social-democratas, né? Aí houve uma espécie de uma cisão, né? Alguns continuavam acreditando que você precisava manter as instituições democráticas para chegar ao poder através dessas instituições democráticas, né? Mas, de toda forma, instalar uma sociedade comunista depois disso, né? E outros que, não dá para esperar, temos que fazer uma revolução, enfim, o comunismo leninista, né? O marxismo-leninismo. E não através das instituições chamadas burguesas. Essa foi a cisão, né? Que, então, de certa forma, persiste até hoje, com todas as ramificações que essas figuras têm. Então, social-democracia, no fundo, é a construção do comunismo por dentro das instituições democráticas, né? Isso é o que está acontecendo, né? No mundo de hoje e no Brasil de hoje. A construção do comunismo por dentro e valendo-se das instituições democráticas, certo? Então, o Mazur aqui, goiaba e melancia, pois elas vêm juntas, né? Goiaba e melancia vêm juntas aí, são vendidas juntas aí na feira, né? Melancia ajuda a consolidar o poder da goiaba. Wagner Matias, Bolsonaro está se queimando através de suas atitudes, ele mesmo que criou a lei que prendeu os patriotas em 2022. Pois é, né? Acho que desde 2021, né? O famoso 7 de setembro, onde havia todos os elementos para, né, desconstruir o sistema, né, dentro da Constituição, isso não foi feito. O KRS, Bolsonaro e Tarcísio estão usando uma venda nos olhos, não estão nem percebendo que estão perdendo votos para 2026. O Nunes é do mesmo partido do cara que colocou o Xandão no STF, né? M28 é Marçal. Então, pois é, estão perdendo, né? Estão perdendo votos, e mais do que isso, né? Acho que estão perdendo a capacidade de ter uma proposta de mudança, né? O Tarcísio eu nunca esperei disso, infelizmente, né? Não dá para esperar isso do Tarcísio, né? Mas o presidente Bolsonaro, dele, as pessoas ainda esperavam uma proposta de mudança, mas que não está vindo, né? Então, Marçal terá defeitos, claro, né? Todos nós temos, mas você vê o discurso do presidente Bolsonaro, né, no caminhão de som, aí nas manifestações, né? O que aquilo tem de alguma ideia de transformação do Brasil? Não tem nada, é uma coleção de chavões, uma coleção de lugares comuns, que não dizem absolutamente nada de novo, né? Você vê o Marçal, mostrei aqui, né, falando de comunismo, né? O problema é o comunismo, o problema é o marxismo cultural, o problema são os 600 donos do Brasil, que são o verdadeiro mapa do poder no Brasil, né? Inclui as pessoas dos 3 poderes. A gente precisa mudar a frequência mental do brasileiro. Você vê ideias, né? Você vê ideias, a gente está sedento de ideias, é uma espécie de um oásis aí que aparece na direita eleitoral brasileira com ideias, gente, né? Então, tem um limite ao qual você pode ir repetindo chavões, né? E eu acho que esse limite já foi atingido, né, pelo presidente Bolsonaro. Então, ou ele introduz uma ideia nova e fala, não, realmente eu quero transformar o Brasil assim, 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 porque o Brasil está com um problema X, Y, Z, né? Não vejo ele fazendo isso. O Marçal está tentando, pelo menos, fazer isso.
né? Acho que é bem diferente. Então está aqui a Tereza Botinelli dando boa noite, né? O Juarez Barreto, na minha opinião, o Tarcísio era o maior infiltrado no governo Bolsonaro, lembrando que o Tarcísio trabalhava no governo da Dilma, no PT. Hoje estamos vendo o Tarcísio governando com o sistema, PSD, MDB, etc. Então, tinha muita infiltração, sim, no governo Bolsonaro, tá? Desde o início. Eu ainda vou falar mais sobre isso, tá? Com vocês, sobretudo na academia, às vezes a gente fala um pouco mais, mas o governo Bolsonaro, ele não conseguiu, né, entregar aquilo que ele tinha prometido entregar, principalmente pela infiltração, né, porque ele, desde o começo, teve pessoas que trabalhavam contra a transformação do país e, a partir de um certo ponto, essas pessoas passaram a predominar inteiramente dentro do governo. Né. Então, vamos indo aqui para o final, tá? Para a gente já ir encerrando, liberando vocês aí para ver. Antigamente tinha os gols da rodada também, né? Estou fazendo aqui uma sessão nostalgia, né? De como era 70, 80, mas o momento da noite da família brasileira ali, domingo de noite, era ver os gols da rodada depois do Fantástico, né? Não tinha internet, não tinha nada. Alguns de vocês se lembrarão. Então, vamos... enfim, é interessante ver aqui várias outras especulações, outros ângulos. Então, a Tânia Braz dizendo que o Marçal me parece uma armadilha do sistema. Nunes é um inimigo menos poderoso e mais fácil de destronar depois. Pode ser, né? Temos que ter muito cuidado. Eu acho que o sistema não está precisando muito de armadilha, não. Ele está tudo dominado, né? Ou seja, o sistema já tinha, né, fechado o seu cardápio. Então, quem é de direita vota aqui no Nunes porque o presidente Bolsonaro está mandando e não interessa, né? Isso já era armadilha, né? Acho que seria muito arriscado o sistema colocar uma outra armadilha que reacende o desejo de parte do eleitorado por uma mudança profunda, como o Marçal está reacendendo. Mas precisamos, claro, ficar permanentemente atentos, né? Então, é isso, pessoal, tá? O Fábio Garcia está dizendo aqui, concordo com essa sua última fala, não sei exatamente qual foi, mas assim, eu vou me inscrever no vosso canal, atenção, pois o globalismo é o centro dos propósitos. Fábia, na verdade, Fábia Garcia. E muito obrigado pelo seu interesse aqui, Fábia, tá? De se inscrever no canal. Se você realmente gostar das ideias que a gente discute aqui, sugiro que você faça parte também da Academia Folha Política, tá? Claro que aí tem um custo, mas acho que é um custo que compensa pela profundidade das ideias que a gente procura colocar ali, tá? Mas muito obrigado pelo teu interesse. O Tupi está dando buenas noites, fomos no Rio Grande do Sul. Anteontem, né, passou o 20 de setembro, eu não fiz uma homenagem aqui aos conterrâneos gaúchos pelo 20 de setembro, o primeiro 20 de setembro depois da terrível enchente desse ano, né? Naquela época a gente viu realmente o Rio Grande do Sul sofrendo tanto e ao mesmo tempo renascendo, o orgulho e a consciência, né, do gaúcho renascendo, ao mesmo tempo a belíssima solidariedade do Brasil inteiro pelo Rio Grande do Sul. Foi um momento realmente muito comovente e esse é o primeiro 20 de setembro, né, data do Rio Grande do Sul, depois daquela tragédia, né? A gente, naquele momento, esperava muito, né, que fosse um exemplo, né, do próprio povo se reconstruindo sem ter que esperar pelo Estado, né? Ainda tem essa esperança que o Rio Grande do Sul possa ser esse tipo de exemplo, né? É um pouco difícil com a orientação, né, social-democrata, portanto, né, de esquerda, que domina o país, que domina o Estado, mas, enfim, alguma semente ficou, né, e ficará, tenho certeza, daquela mobilização popular, espontânea, autêntica das pessoas no Rio Grande do Sul e no resto do país por enfrentarem aquela tragédia da enchente, né? Bom,
Ricardo Batista fala, como falando, tem 600 pessoas, não adianta o impeachment do Moraes. Pois é, adianta como um começo, né? E não como um ufa, conseguimos. Não será um ufa, será uma esperança para... Né? Falta 599. Né? Então, pessoal, vamos indo aqui, tem realmente muito comentário, não estou podendo comentar todos, mas eu acho importante a gente ter essa discussão, né, sobre o que significa a proposta do Pablo Marçal, quem gosta, quem não gosta, pelo menos a gente está mobilizando essa discussão, por isso que eu tenho trazido tanto esse tema aqui, né, e porque converge muito com temas que eu tenho procurado trazer, como vocês sabem, vocês que estão há mais tempo aqui no canal. Né? Então, eu sugiro muito, assim, pessoas que têm aqui crítica contra o Marçal, e eu, assim, também, como ouvi muita crítica a ele durante o tempo, né, tinha uma reação de muita dúvida a respeito, então eu sugiro, né, as pessoas procurem ver, por exemplo, essa entrevista, muito interessante, inteira, são 2 horas de entrevista, o link está aqui em uma das minhas intervenções, para o YouTube dessa entrevista dele, e tem livros, né, tem vários livros publicados, tem muitos assim que são mais na área de desenvolvimento pessoal, autoajuda, mas tem pelo menos 2 que são mais focados na política, pelo que eu vi, que são aquele sobre o marxismo cultural e o outro sobre a ideia do governalismo, né, como melhorar a governança do país, etc. Né? Então, eu acho que merece uma atenção, entende? Porque alguém que tem colocado suas ideias na forma de proposta, na forma de texto, acho que merece uma atenção, tá bem? Para a gente não ficar, né, na superfície da impressão, né, da impressão, muitas vezes, trazida de uma narrativa. Né? Claro que a narrativa oficial está querendo colocar o Marçal como, né, alguém que tem um passado obscuro e que tem, né, uma falta de confiabilidade, esse tipo de questão. Né? Claro, a narrativa oficial quer eleger o Ricardo Nunes em São Paulo, quer proteger o sistema. Então, né, eu acho que a gente precisa ter cuidado e procurar aprofundar um pouco no conhecimento do que o Marçal tem colocado. Tá bem? Pessoal, é isso por hoje, tá bom? Estamos aqui já quase 2 horas, então liberar vocês aí para o programa de final de domingo. E daqui a 2 semanas, né, já temos a eleição, o primeiro turno da eleição. É o único o único calor que eu vejo de energia, de debate hoje no Brasil, é esse em torno da Prefeitura de São Paulo, por isso que eu tenho trazido tanto o tema aqui, e acho que vamos continuar falando sobre isso até lá, e quem sabe depois da eleição também. Mas na terça-feira agora temos, dentro da Agenda 2030, dentro da Academia Folha Política, a Agenda 2030, que é o programa semanal cujos primeiros 20 minutos, mais ou menos, eu faço abertos para dar uma geral sobre o tema, mas depois a live propriamente, o grosso da live é apenas para os alunos da Academia Folha Política. Então, nessa terça-feira, provavelmente nós vamos falar de algo que foi adotado hoje na ONU, que é o Pacto Global Digital. Falando aí de inteligência artificial, falando de controle das redes. Lula estava lá discursando na reunião da ONU que aprovou esse pacto. Vamos dar uma analisada que isso vai nos trazer de mais vigilância, mais controle, menos liberdade aí no mundo, nessa grande colaboração entre o sistema multilateral da ONU e os projetos totalitários. Esse é um dos grandes problemas do mundo hoje. Isso na terça-feira. Quarta-feira temos aula do curso, vamos falar do 18 Brumário, Napoleão Bonaparte, lá, mudança de poder na França, com muitas lições para nós no Brasil, certamente. Né? E domingo que vem nos vemos aqui no Código Fonte. Tá bom? É isso, pessoal. Fica com Deus, tudo de bom, boa noite.